Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, trazendo aqui para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia a todos. E a gente inicia falando sobre a política de preços, do petróleo por todo o mundo e também no Brasil. Por causa daqueles ataques que ocorreram à maior refinaria do mundo na Arábia Saudita e que interromperam metade da produção de 5 milhões e 700 mil barris diários da Arábia Saudita, responsável por 5% da produção mundial. Bom, com isso uma disparada nos preços do petróleo. Hoje já deu uma quedinha na abertura, mas ontem, em algum momento do dia, ali no meio do dia, chegou a aumentar quase 20% o preço do barril em Londres. Hoje abriu em queda de 1,5%, mas está ali na casa dos 62 a 67 dólares, ainda refletindo a insegurança depois desses ataques. Aqui no Brasil, a Petrobras tomou a decisão de segurar os preços, por enquanto, da gasolina e do óleo diesel, acompanhando os acontecimentos aí no mercado internacional. Lembrando que a política de preços da Petrobras é de acompanhar a evolução dos preços, mas por enquanto a decisão é de manter os preços do jeito que eles estão e acompanhar o cenário. Pois é, Bolsonaro que aproveitou e ligou ontem para o presidente da Petrobras e ouviu como resposta que os preços da estatal não vão ser mexidos apesar dessa crise internacional. Também de olho numa categoria bastante importante aqui no Brasil, formada pelos caminhoneiros. Tem a questão do frete e do diesel, que são pontos muito delicados. O presidente Bolsonaro que voltou a Brasília, foi internado, depois de 8 dias de internação, recebeu alta e está já no Palácio da Alvorada, onde deve permanecer até viajar para os Estados Unidos. E ontem comentou já que nesse primeiro dia pretende já aprovar, sancionar aquele projeto que flexibiliza a posse de armas no campo. Também aproveitou numa entrevista à Record para falar sobre o tweet do filho Carlos Bolsonaro, aquele em que ele questiona a eficácia da democracia. E defendeu o filho, dizendo que é uma opinião dele, mas ele tem razão. E usou até uma figura de linguagem para exemplificar o que ele quis dizer nas redes sociais, de que é um pleonasmo abusivo, assim como o leite é branco e assim como dizer também que o café é preto e o gelo é gelado. O Senado deve votar hoje um projeto de lei que afrouxa as regras aí para os partidos políticos e todos nós podemos pagar a conta. Isso aí não é figura de linguagem, não. Esse projeto, por exemplo, abre brechas pro Caixa 2, aumenta recursos públicos para os partidos, também permite aí uma flexibilização na prestação de contas eleitorais dos partidos políticos e mais que isso, vai além disso. Chega a permitir que os partidos contratem advogados e contadores com dinheiro público, com dinheiro do fundo partidário. Por exemplo, um partido que venha a ser acusado de alguma irregularidade pode contratar um advogado financiado pelo próprio eleitor, caso essas regras sejam alteradas hoje. Tem lá uma resistência de alguns partidos de oposição e daqueles chamados lavajatistas, mas pelas contas eles só têm 22 votos, um número insuficiente para barrar o projeto. A tática aí de quem se opõe a esse projeto é tentar obstruir para fazer com que o prazo vença, porque para que essa lei tenha validade para as próximas eleições tem que ser aprovada um ano antes, e estamos aí já na boca do dia 3 de outubro, a um ano das eleições municipais do ano que vem. A gente acompanha isso lá no Senado. Hoje também é o último dia da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no cargo, depois de 2 anos de mandato. Há uma expectativa, porque deve assumir agora o Alcides Martins, que é o subprocurador, até a nomeação e a sabatina ali no Senado do Augusto Aras, que é o subprocurador que foi escolhido pelo presidente da República para assumir o cargo pelos próximos 2 anos. Hoje o Estadão traz uma reportagem também sobre a atuação da Raquel Dodge. Ela que travou 14 processos, 14 casos da Lava Jato por até um ano até mais que isso, um prazo bastante longo, inclusive gerando uma expectativa e uma reação do relator, da Lava Jato lá no Supremo, que é o ministro Edson Fachin, questionando, pedindo algumas explicações e até que esse prazo seja cumprido também para Raquel Dodge. Esse documento foi obtido com exclusividade pelo Estadão, que você acompanha também nas nossas plataformas digitais. No esporte, destaque para a Champions League, começa hoje, fase de grupos, começando hoje com jogos importantes, o principal deles, Borussia Dortmund recebendo o Barcelona, e o Liverpool, atual campeão, vai enfrentar o Napoli fora de casa.
E são 69 jogadores brasileiros nessa disputa em 27 dos 32 times. Esse levantamento é trazido hoje pelo Estadão. Entre eles o Neymar. Mas o Neymar ainda não estreia porque ele pegou 2 jogos de suspensão, eram 3. Agora hoje essa punição foi reduzida para 2 jogos por ofensas ao árbitro, a arbitragem na última edição da Champions League. O PSG estreia só contra o Real Madrid amanhã lá em Paris. E tudo você acompanha hoje em tempo real no portal estadão.com.br à tarde, durante o horário dos jogos. A responsável pelas queimadas e também pelo desmatamento da Amazônia é uma máfia criminosa muito bem organizada e que age em larga escala. Esse é o resultado de um relatório da Human Rights Watch, divulgado hoje. Inclusive eu e o Heisen conversamos com o autor desse relatório mais cedo no Jornal Dourado. E ele nos contou como esse sistema opera, né? Que tem muito método. Você primeiro desmata, depois você retira ali as madeiras mais nobres, coloca gado ali, fazendo uma pastagem, e depois você vende esse terreno com certificados ilegais. Toda a explicação já está disponível no nosso site e também o detalhamento no Estadão de hoje. Estes, então, alguns dos destaques que você acompanha nesta terça-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia e até amanhã. Até quarta.